vamos dar início então a essa segunda etapa aí de prova pericial, né, para a gente finalizar essa ideia do que é a prova pericial. Lembrando aqui, eu já falei, né, no nosso último encontro, que existem algumas formas de prova pericial. A gente vai focar basicamente o tempo inteiro, na realidade nós estamos focando naquelas básicas que o perito contador atua, né, que é a exibição de documentos, é a análise documental, né, vistoria. São provas que ajudam a elaboração, né, aliás, não vou chamar de provas, né, são procedimentos que ajudam na elaboração da prova pericial, que é a materialização do laudo pericial contábil. Então, o laudo pericial contábil, a perícia contábil é uma prova pericial, né, sendo que o laudo é a materialização dessa perícia. Então, assim, nós já vimos que existem diversas provas que podem ser aceitas na atual legislação brasileira, né? O enfoque maior para a nossa atividade é a exibição de documentos, a análise documental, é a vistoria in loco, enfim, são as bases para nosso trabalho. Existem as outras que, porventura, em algum momento, pode ser que sim, pode ser que não, você, enquanto profissional da perícia, ele possa fazer uso dessas outras provas periciais, desses outros instrumentos para a elaboração da sua prova pericial, né? Lembrando, né, mais uma vez, que o Código de Processo Civil ele é abrangente, ele abrange todas as áreas de conhecimento. Então, não necessariamente porque está lá é que nós, da perícia contábil, nós iremos utilizar, né? Não necessariamente vai ser isso, tá certo? Mas é importante frisar que existem 3 que são as mais utilizadas: exame documental, vistoria e análise documental. Beleza? Então vamos lá. Então, nós falamos, né, só voltar aqui, ó, nós falamos no nosso último encontro, foi a exibição de documento ou coisa. Né, e disse que essa exibição de documento ou coisa é aquele procedimento em que nós vamos solicitar de algum terceiro a exibição de algo que está sob sua posse ou propriedade. Tá certo? Então eu preciso de diário, balança, razão, DRE, sei lá o que for que você precisar, você deve requerer esses documentos, né, de forma legal, né, como eu disse, não pode haver a obtenção de documentos de forma ilícita, senão perde valor probante. Então toda a documentação que você tiver acesso ou necessitar ter acesso deve ser conseguida de forma legal. Isso é muito importante, né, para a sua atuação enquanto profissional, para que o seu laudo pericial ele tenha robustez, não seja enviesado. Tá? Nesse sentido, nós temos um outro instrumento de trabalho pericial, que é a prova documental propriamente dita. Né? É aquela parte, é aquela etapa, vamos dizer assim, mais utilizada pelo perito contador. É o que nós vamos mais utilizar. Né? Por quê? Porque a maioria dos casos, né, que a gente estiver atuando, a base legal, estrita, é a análise documental. Não tem como eu fazer uma perícia contábil se eu não tiver documentos em mãos. Como é que eu vou fazer uma análise de índices, né, para analisar a viabilidade ou não de continuidade de uma empresa, para ver se ela deve ser fechada ou não naquela pseudo-dissolução social ou parcial, se eu não tenho os balanços patrimoniais, se eu não tenho um histórico, né, da evolução do índice de endividamento, por exemplo, do índice de liquidez, né, principalmente considerando o balanço de exclusão do sócio ou de fechamento da firma. Enfim, eu preciso de documentos. Como é que eu vou dizer se um determinado sócio executou uma linha de crédito, assinou um crédito junto a alguma instituição financeira? É com base em documento, contrato, cédula de crédito, enfim. Então, nós precisamos de documentos, recibos, notas fiscais, contrato social, enfim. Nós precisamos de documento, prova documental. Eu não sei se eu falei, mas eu acredito que, pela minha memória, que eu já falei isso em algum momento de forma simples. Né? Toda movimentação dentro de uma empresa, presta atenção, ela, por mais que ela seja de boa fé ou principalmente de má fé,
com o intuito de burlar, de dar prejuízo, desviar recursos de uma empresa, enfim, ela sempre vai deixar um lastro. É o que diz o princípio de Lockhart. Toda ação, né, ela vai dar um lastro. Não existe uma operação que é 100% acobertável. De alguma forma, vai existir ou vão existir lastros daquela operação que vai possibilitar ao perito a identificação de quem o fez. Tá certo? Então é importante o perito ele conseguir lastrear toda a movimentação. Então, se eu preciso saber quem assinou um contrato de compra e venda de um determinado ativo ou de um financiamento, eu tenho que buscar esses documentos. Se eles não existem e a dívida existe, alguma coisa está errada. Alguém tirou esse documento. Quem tirou? Aí que entra o papel investigativo, tá certo? Aí você, enquanto perito, pode tentar expandir um pouco mais a sua mente para tentar ampliar seu ambiente de pesquisa. Bom, se o contrato que ele deveria estar nesse arquivo, ele não está, sumiu, mas tem um circuito interno de monitoramento. Vamos acessar para ver se a gente consegue identificar em algum momento a pessoa que entrou e possa ter subtraído esse contrato. Então você, enquanto perito, tem essa possibilidade de análise, desse poder investigativo. Tá? Mas tudo que nós vamos trabalhar enquanto peritos contadores, né, é documentos da empresa. Qualquer documento. Mas qual documento que eu vou precisar? Cara, é isso aí que você vai ter que analisar lá quando você for intimado. Né? Assumindo, né, como premissa básica que todos os pré-requisitos para a execução da perícia estão contemplados. Quais são? Conhecimento da matéria e não tem impedimento ou suspeição. Assumiu que isso tudo está correto e você sabe, beleza, então você vai fazer o seu planejamento. E o planejamento consiste em detalhar quais são os documentos que você necessita para a realização daquela perícia, para que você possa elaborar, como eu vou mostrar daqui a pouco, o que a gente chama de termo de diligência, que é o documento que você apresenta à empresa que detém a posse ou a propriedade daquele documento, que eu preciso desses documentos para a realização da perícia. Tá? Então a prova documental, basicamente, documentos contábeis. Né? Normalmente, como eu disse também na aula passada, né, se você não conseguir de forma normal, tradicional, ou melhor dizendo, amigável, vamos chamar assim, de quem detém a posse ou a propriedade, você pode solicitar via juiz, né, a apresentação desses documentos a você, para que você possa fazer o trabalho pericial. Beleza? Tá? Lembrando que você não pode acessar esses documentos de forma ilegal, sempre de forma legal. Você tem o artigo 411, considera-se autêntico o documento quando o tabelião reconhecer a firma em signatário, a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de identificação, inclusive eletrônico nos termos da lei, não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. Só a questão para falar da autenticidade do documento. A nota escrita pelo credor em qualquer parte do documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício ao devedor. Tá? Então, os livros empresariais provam contra o seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar por todos os meios permitidos em direito que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Tecnicamente, né, se está no livro, né, e tem lastro, tem documentação, é a verdade. Agora, não pode estar no livro diário, por exemplo, nem no razão, no que for, no documento que for, se não existe lastro. E às vezes é muito comum a gente deparar com essa situação em contabilidade. Às vezes o sócio liga e fala, registra aí um pagamento, uma dívida que eu vou pagar para fulano de tal no valor de R$500 mil. Sem documento, mas o cara está lá na contabilidade e vai e lança. Mas você lançou por quê? Porque o proprietário me ligou e falou que era para lançar, mas não tinha documento. Então, assim, é total liberdade dele também fazer prova contrária que aquilo não é verdade. Mas sempre que está ali no livro é a representação da realidade daquela empresa. Os livros empresariais que preenchem os requisitos exigidos por leis provam a favor do seu autor no legítimo entre empresários, no litígio entre empresários. Tá?
A escrituração contábil é indivisível, né? Isso vocês sabem melhor do que eu, né? Mesmo que seja de matrizes, filiais, etc., é tudo consolidado. Isso vocês devem saber muito mais do que eu, com certeza. E se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhes são contrários, ambos serão considerados no conjunto como unidade. Então, independente de estarem ali registrados fatos favoráveis ou contra, né, não dá para dissociá-los, tá certo? Eles são únicos, independente de ser filiais, matriz, etc, etc. Tá? Então não dá para dissociar, isso aqui é só favorável ao réu, então eu vou usar favorável a ele. Mas isso aqui é benefício, eu excluí. Então tem que analisar o conjunto da obra como um todo. O juiz pode ordenar a requerimento da parte a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo, na liquidação da sociedade, na sucessão por morte, quando e como determinar a lei. Nisso aqui é muito comum, você precisa de documentos. Se você não consegue os documentos, porque você precisa fazer a liquidação da sociedade. O que é a liquidação da sociedade? É fazer a divisão total de bens ativos e passivos, né, do patrimônio total, e extinguir a empresa. Então, para você fazer isso, você precisa de todos os documentos da firma para fazer isso. Né? Se você não consegue, você tem que solicitar isso via juiz. Na sucessão por morte do sócio, então você tem um sócio que morreu, né? Então você tem que emitir um balanço especial na data de falecimento daquele sócio, ou seja, até quando aquele sócio estava vivo, que ele tinha, como eu vou dizer, total condições de estar de acordo com aquilo que estava evidenciado ali. Após a sua morte não faria sentido pegar o balanço no final de ano. Por exemplo, se ele morreu em fevereiro de 2020, não justifica eu pegar o balanço de dezembro de 2020. De março a dezembro ele não estava presente, então ele não tem como aprovar aquilo que está no balanço. Então teria que fazer um balanço especial lá em fevereiro, na data da sua morte, né, e fazer a divisão ali para os herdeiros, se esses quiserem suceder na administração da firma, ou a exclusão total desse falecido, né, passando a sua cota parte para os herdeiros e não assumindo a direção da firma. Mas enfim, de qualquer maneira, tanto na liquidação como na sucessão, há necessidade de exibição de documentos, né, que podem ser obtidos caso não sejam postos à sua disposição via solicitação judicial. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos extraídos deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Tranquilo isso aqui. É lícito às partes em qualquer tempo juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fato ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Também é tranquilo que a qualquer momento eles podem adicionar mais provas. Enquanto a sentença não estiver julgada, né, o caso não estiver julgado, fechado, a apresentação de provas sempre é factível, desde que elas tenham aquelas características básicas, né, de que foram obtidas de formas lícitas e a legislação brasileira reconheça ela como prova. Tá certo? Então, a qualquer momento, ambas as partes, tanto o autor quanto o réu, podem anexar provas no seu processo. A perícia é uma prova? É uma prova, mas não necessariamente, lembre, não necessariamente a solicitação de uma perícia ela poderá ser autorizada pelo juiz. Compete a ele tem discricionariedade para deferir ou indeferir o pedido. Se ele indefere, ele vai ter que justificar, tá certo? O próprio Código de Processo Civil ele determina isso. Se o juiz indefere uma perícia, ele tem que dizer o porquê desse indeferimento. Ela é praticável? Já tem documentos no processo suficientes para tomar decisão? Enfim, então tudo isso tem que ser levado em consideração, mas as provas podem ser arroladas a qualquer momento durante o processo. A parte intimada a falar sobre documento constante nos autos poderá impugnar a admissibilidade da prova documental. Então a pessoa que tem que falar, se manifestar lá, pode questionar sobre a questão da admissão daquela prova, impugnar sua autenticidade, falar se ele considera aquela prova verdadeira ou não,
suscitar a sua falsidade com ou sem deflagração ou incidente de arguição de falsidade, manifestar-se sobre o seu conteúdo. Então, você, enquanto alvo, vamos dizer assim, entre aspas, daquela prova adicionada ao processo, você pode se manifestar, você pode questionar, você tem toda essa liberdade de manifestação. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade. Então, o item 2 e 3, além de você alegar, você tem que provar que aquele documento é falso, não basta apenas dizer, beleza? Muito bem. Então, essa é a questão da prova documental. Tem essas características, né, que não vai fugir muito de operacionalidade. Vamos falar agora, né, da prova testemunhal. Né? Ela é um tipo de prova em que se consiste no fato de alguém presenciar algo, né? E ao mesmo tempo ele vai revelar aquilo que ele presenciou. Então, se eu vejo, por exemplo, um rapaz empurrando um cachorro, né, machucando um cachorro, um animal, ou machucando uma criança, e eu testemunho, eu vejo aquilo, né, eu vou revelar essa verdade no momento que eu for questionado. Né, eu presenciei, tá certo? Então eu trago a verdade porque houve uma presença, uma visão, eu assisti o fato pessoalmente. Né? Essa prova testemunhal, né, ela está prevista no CPC, na seção 9, subseção 1 e 2, artigos 442 a 463 do Código de Processo Civil. Então, a prova testemunhal nada mais é do que relatar algo que você presenciou, certo? O artigo 442 do Código de Processo Civil fala que a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Então, ela vai ser sempre aceita, né, dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Aí você tem o artigo 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos. Então ele não vai autorizar, certo? Ele não vai autorizar. Já provados por documentos ou confissão da parte, então se alguém já confessou ou já tem documentos suficientes, não há necessidade, né, de se obter uma testemunha para retificar ou ratificar aquilo que já está provado. Ratificar é a palavra. Aquilo que já está provado. Como eu disse, o juiz tem a autonomia e a discricionalidade de indeferir a produção de prova. Por quê? Porque já existe outras provas tão robustas quanto já roladas no processo, que já dão a sustentação para que ele tome a decisão dele. Então não há necessidade de uma testemunha, porque já tem documento, já tem confissão, tá certo? Que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Então, o juiz ele vai indeferir a questão de questionamento, uma testemunha, se houver necessidade de um exame pericial, ou seja, ela é impraticável, vamos dizer assim, a gente pegar por analogia, né? Ou seja, vai demandar tempo, vai demandar recursos, enfim. Então, não há necessidade, porque houve já a prática daquele tipo de situação vai refletir num aumento de situações dentro do andamento do processo que vai conturbar todo aquele andamento. Então, é quase que impraticável. Então, o juiz vai indeferir também. Ele poderá, né? Não vamos afirmar, ele poderá indeferir o pedido de produção de prova testemunhal em função dos reflexos que ela poderá ocasionar no processo. Artigo 446. É lícito a parte provar com testemunhos. Então você pode provar com testemunhos o quê? Nos contratos simulados, a divergência entre a vontade real e a vontade declarada. Né? Às vezes você pode ter ali alguém que presenciou a realização de um contrato e você está alegando que você foi forçada à realização daquele contrato. Mas a pessoa contrária vai dizer, não houve
não houve forçamento para a assinatura daquele contrato. Ele assinou de livre e espontânea vontade. Então você consegue, a partir de uma presença, né, que as pessoas provem que não houve indução para a assinatura de um determinado contrato. Né, nos contratos em geral, os vícios de consentimento. Seguindo a mesma lógica. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. Então, qualquer um pode ser testemunha, exceto esses 3 grupos, tá? Incapazes, impedidos e suspeitos. Aí, o que a lei diz no parágrafo 1º do artigo 447 fala sobre quem são os incapazes, o que a lei considera como incapazes. Então você tem do inciso 1 ao inciso 4, né, pessoas que são consideradas incapazes. Então você tem o interdito por enfermidade ou deficiência mental. Então se você está interditado por uma questão de doença, então você tem alguma outra pessoa que responde por você, ou você tem alguma deficiência mental e consequentemente você tem alguém que te representa legalmente, essas pessoas, as 2 pessoas a priori, esses 2 grupos, né, não podem ser consideradas como testemunhas, porque são incapazes. O que é cometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. Da mesma forma, tem algum problema, não pode ser testemunha. Se tiver menos de 16 anos, então se a pessoa tem menos de 16 anos, ele não pode, tecnicamente falando, ser considerado uma testemunha, porque ele é de menor de idade, né? Mas pode votar. Mas enfim, ele não pode ser testemunho porque é menor de idade. O item 4 é por lógica, né? Então, se o cara é cego, surdo, né? Ou quando o depoimento demandar da necessidade de um dos sentidos que lhe é ausente, isso é impossível ele servir como testemunha. Então, por exemplo, se o cara é cego, como é que o juiz vai perguntar se ele viu algo? Impossível. Não tem como ele provar que viu sendo cego. Ou ele é surdo. Ah, você ouviu a criança gritar? Você ouviu a criança cair do 7º andar? Impossível, porque ele é surdo, ele não consegue ouvir o barulho, né? Ah, mas ele tinha um aparelho, mas o aparelho talvez não seja tão bom a ponto de captar um determinado nível de ruído. Enfim, então o indivíduo tem deficiência de algum tipo de sentido, ele não pode ser considerado testemunha-chave, porque ele precisaria de ter aquele sentido 100% normal e ele não tem, né? O que o parágrafo 2º considera como impedidos pela lei, né? Então, o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral até 3º grau, então até 3º grau, de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade, salvo se exigir interesse público ou tratando de causa relativa ao estado da pessoa que não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessário o julgamento do mérito. Então, se você tem algum tipo de situação descrita nesse inciso 1º, você está considerado como impedido. Você é parte na causa, né? Faz todo sentido, né? Você está movendo a ação contra o Estado, por exemplo, uma cobrança indevida. Você mesmo se arrola como testemunha no processo. Cara, isso não pode, não faz sentido você mesmo ser testemunha a seu favor, tá certo? Então não pode. O que intervém em nome de uma parte ou como tutor, tá faltando o resto da palavra aqui, ou representante. Tá? Então, assumindo qualquer uma dessas características previstas aqui no parágrafo 2º, né, você será considerado como impedido para atuar como testemunha em um processo. São suspeitos. O que a lei considera como suspeito? O inimigo da parte é o seu inimigo íntimo,
o que tiver interesse no litígio. Então nós estamos também, basicamente, se a gente lembrar aqui, ó, tem muita coisa a ver relacionada aos impedimentos de suspeição relacionados aos peritos, tá certo? Então, se você é inimigo da parte, né, você também não pode, ou amigo íntimo, você não pode ser testemunha, você é suspeito, então fica complicado. Aí entra de novo naquilo que nós falamos lá do início, na questão da subjetividade que esse tipo de prova pode ganhar, tá certo? Se você tiver interesse também no litígio, isso também traz grande subjetividade, isso pode enviesar o seu testemunho, tá certo? Dependendo da situação, né, como já disse, a gente sabe que sempre há essa possibilidade, considerando a discricionariedade, a autonomia que o juiz tem, o condutor do processo tem, ele pode desconsiderar, né, dependendo da situação, a questão dos impedidos e suspeitos e assumi-los, aceitá-los, né, como testemunhas dentro do processo. Mas aí tudo dentro de um contexto que ele vai ter que justificar o porquê que ele está aceitando. Tá? Você tem o artigo 448, que fala da não obrigatoriedade de depor sobre fatos. Então, não é porque você foi arrolado como testemunho que você de fato poderá, você deverá, melhor dizendo, testemunhar. Né? Então você pode não testemunhar se o fato lhe acarrete grave dano, bem como ao seu cônjuge, ao companheiro, aos seus parentes consanguíneos ou afim, em linha reta ou colateral ou até terceiro grau. Né? Se trouxer algum benefício até terceiro grau dos seus familiares, você não é obrigado a testemunhar. Cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Tá? Então, não é porque, de novo, não é porque você foi intimado para ser testemunha que você vai ter que falar sobre algo. Então, a lei lhe garante algumas ressalvas que você não há necessidade de você testemunhar. O rol de testemunhas conterá sempre que possível nome, profissão, estado civil, idade, número de inscrição no CPF, número de registro de identidade, registro completo, residência e local de trabalho. Tudo isso para facilitar a localização daquela testemunha, tá certo? A substituição de testemunha somente poderá ocorrer conforme artigo 451 do Código de Processo Civil. Falecer, né, isso é óbvio, se a pessoa é testemunha faleceu, ela pode ser substituída, sem problema nenhum. Que por enfermidade não estiver em condições de depor, então a pessoa contraiu alguma doença, precisa ficar em quarentena, então ela pode ser substituída como testemunha. Que tendo mudado de residência ou local de trabalho não foi encontrado. Então se você tem uma testemunha e ela sumiu e evaporou-se no mapa, você pode escolher uma outra testemunha desde que ela tenha condições de responder aos questionamentos a serem feitos. Você pode substituir naturalmente, porque vamos chamar assim, a testemunha inicial ela evaporou-se no mapa. Né? Então, nós vimos mais um tipo de prova testemunhal, mais um tipo de prova, vamos chamar assim, que é a testemunhal. Mais uma vez, não estou me focando em detalhes, eu estou dando uma pincelada geral sobre as provas, os tipos de provas aceitas na legislação. Né? Agora, nós vamos dar uma focada na prova pericial, que é o que nos interessa, mas também sem muitos detalhes, porque a gente já está falando sobre prova pericial. Né? Nós já falamos de quesito. O quesito é a essência, é a espinha dorsal da prova pericial contábil, né? Que é a elaboração do laudo, que nós vamos ver mais para frente ainda um pouco. Né? A gente vai materializar a prova pericial contábil por meio do laudo. E o laudo nós já vimos que ele já vimos uma parte essencial dele, que são os quesitos. É a sua estruturação básica, tá certo? Então a prova pericial, né, de forma geral, percebo que lá não é contábil, é geral, né, ela está prevista na seção 10, artigos 464 a 480 do CPC. Então se você abrir o Código de Processo lá, vai estar lá falando da prova pericial, de uma forma geral. Então você tem o artigo 464, né, que fala, ó, a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Então, lembra que, mais uma vez, o Código de Processo Civil ele é bem genérico. Ele é bem genérico.
ele não foca em uma área do conhecimento, então ele abrange o máximo possível. Então, quando ele fala, aí a gente traz agora, ele fala de auditoria e avaliação, nós trazemos para a nossa realidade, a perícia contábil. Normalmente, nós vamos falar sempre de exame, ou seja, nós vamos examinar documentos, livro diário, razão, balanço, DRE, livro caixa, contrato social, cédula de crédito, enfim, qualquer documento contábil. Nós vamos vistoriar, nós vamos confrontar ativo registrado na contabilidade com ativo e sua existência física ou não, tá certo? Nós vamos ir em loco, confrontar realidade com registro contábil, tá? A avaliação, talvez a gente não faça com muita frequência, mas outras áreas do conhecimento com certeza vão estar utilizando dessa ferramenta da avaliação. Como eu disse, olha lá, não é porque a prova pericial ela é solicitada por qualquer uma das partes ou pelas duas partes é que o juiz vai autorizar, né? Não é porque pediu, ele pode indeferir. Se ele indefere a produção da prova pericial, ele tem que justificar. Não adianta simplesmente, eu não quero que a prova pericial seja produzida. Tá? Então ele tem que dizer, eu estou indeferindo a pedido de prova pericial, por quê? Não depende de conhecimento técnico para ser produzido, isso aqui qualquer profissional ou eu mesmo aqui, eu já consigo identificar, né, a veracidade desses fatos, então não precisa de uma realização de perícia. Desnecessária em vista das outras provas produzidas, ou seja, já tem tanta prova já arrolada, lembra que eu falei agora há pouco que as provas podem ser arroladas até o último instante, até os 48 do segundo tempo? Pois é, então as portas vão inserindo documentos, provas, e já tem tanta prova ali dentro que ele vira, para que eu vou autorizar a realização de uma perícia agora? Né? Tudo aqui que já está aqui dentro do processo, eu já consigo ter a minha opinião formada para tomar a minha decisão, eu vou indeferir esse pedido de perícia porque já tem prova suficiente no processo. Ou verificação for impraticável, não tem como realizar aquela perícia. Tá? Então, o juiz, mais uma vez, não é porque pediram a prova pericial que ele vai autorizar. Ele pode. Não quer dizer que ele vá. Tá? Não quer dizer que ele vá. Isso tudo depende do cenário em que a perícia está caminhando dentro do processo. A melhor dizer, perícia não. Como o processo está caminhando. Se tem documento já muito robusto dentro do processo, não se fala em perícia, porque já tem documentação suficiente. Ela é simples de ser feita, a solicitação ali não precisa de perícia, conhecimento técnico, está indeferido. Não tem como fazer, está indeferido. Não é porque pediu é que vai. Isso é bom deixar bem claro. Não é porque pediu a perícia é que vai haver de fato a sua realização. Tá? Isso depende do conjunto de informações que estão dentro do processo, como as coisas estão caminhando até aquele momento da solicitação da perícia. Né? E dentro desse contexto tem a tal da discricionariedade do juiz em autorizar ou não a realização daquela prova pericial. Né? Então, analisando um pouquinho cada um, né? Falado um pouquinho aqui do exame. O exame é o procedimento onde o perito contador examina documentos, tá? Com o intuito de verificar se os fatos registrados são capazes de comprovar as questões levantadas pelas partes apresentadas nos quesitos. Tá? Então eu vou pegar o livro diário, livro razão, balanço, DRE, contrato, etc, e verificar se aquilo que está sendo questionado eu tenho como responder dentro de toda essa documentação que eu preciso. Né? Para chegar e mostrar ao juiz, essa questão aqui é isso aqui, a verdade é isso aqui. Tá certo? Você tem Almeida em 2006, fala que o exame é a inspeção técnica de pessoas, coisas móveis ou semoventes para verificação de fatos e circunstâncias relevantes à demanda. Então, vamos inspecionar, né? Só que nós vamos inspecionar o quê? Documentos. Nós vamos analisar documentos. Como eu já disse, né? O perito contador, ele atua basicamente, estritamente em análise documental, exame documental. Não se esqueçam disso.
Opa, passou. Vistoria. Vistoria. A vistoria é aquilo que eu disse, é o deslocamento, né? O perito ele se desloca até determinada localidade, com o intuito de buscar provas mais concretas para subsidiar seu laudo, tá? Ou seja, ele vai in loco para que possa pesquisar fatos e não ficar preso apenas aos exames de documentos. Então é muito importante, às vezes, você sair da sua zona de conforto, dessa análise documental, que muitas das vezes você vai conseguir constatar algo mais preciso quando você vai em loco. Principalmente quando estão se questionando algo sobre possíveis desvios patrimoniais. Então não dá para você ficar via documento falando que existe determinado patrimônio na empresa. Tá certo? Não dá para você ficar fazendo isso. Até porque se você fala que o patrimônio existe, mas ele não existe, a parte que questionou isso para você pode apresentar provas consistentes que o patrimônio de fato não existe e comprometer todo o seu trabalho pericial. Então você, em situações especiais, vamos chamar assim, você deve sair da sua zona de conforto, se deslocar até a sede da empresa. E esse deslocamento, lembra mais uma vez, eu já falei isso, é bom sempre frisar, toda a movimentação do perito deve ser comunicada com antecedência para as partes. Então, para que elas possam acompanhar. Então, se você vai fazer uma vistoria em um determinado local, em uma determinada empresa, né, você comunica com antecedência de pelo menos 5 dias ali, no dia, hoje são 23, 24, então dia 30 estarei fazendo vistoria na sede da empresa X, na tal hora, né? Se vocês quiserem comunicar aos seus respectivos assistentes técnicos para comparecer e acompanhar a vistoria, tá lá. Então, você comunica e você vai. E nesse procedimento de vistoria, você tem que ter toda uma rotina operacional. Né? Então, se você vai... O que você vai fazer nessa vistoria? Eu vou buscar patrimônios. Você vai estar lá com a relação de patrimônios que você precisa saber se eles de fato existem. Eu preciso saber da máquina X. A máquina X está aqui. Então, você vai lá e tira a foto da máquina X, por exemplo, né? No local onde está. Eu vi a máquina Y. Não, a máquina Y não está. Mas quem tirou? Não sei. Então, você pega... Aí você já está fazendo também uma entrevista, um questionamento, né, a uma determinada pessoa. Aí você pega os dados dessa pessoa com quem você conversou, ela explicou que no dia tal a máquina não se encontrava mais na sede, nas dependências da empresa. Então você vai criando essa rotina da vistoria dentro da sua operação. Se as partes acompanham ou não esse procedimento, não é responsabilidade sua enquanto perito. A sua responsabilidade era comunicar. Comunicou, fez prova a seu favor que você comunicou a vistoria, é responsabilidade das partes acompanharem. Você vai lá, faz todo esse operacional, fotografa, faz entrevistas, questiona, conversa, toma nota de tudo que for possível para que você possa elaborar da melhor forma possível o seu laudo pericial. Tá? Fica a dica aí. Então, a vistoria, segundo Almeida, 2006, é inspeção técnica no local que permite total identificação do objeto da perícia. Eu não concordo muito com total identificação, porque às vezes você não vai achar. Então, você não vai achar completamente. Né? E a complementação de elementos informativos. Mas se eles estiverem lá dentro da sede da empresa, a sua visita em loco vai permitir de fato essa total identificação. Tá certo? Vai permitir isso aqui. Portanto, a vistoria complementa o exame documental e, consequentemente, fortalece a elaboração do laudo pericial. Então, se você está lá, você fotografou, você anexa suas fotos ao laudo pericial
né? Você, quando for responder um quesito específico sobre questionamento de patrimônio, você pode relatar, né? Se você conseguir, você gravar a entrevista, a conversa, tudo com a autorização da pessoa que você está abordando, você pode transcrever com precisão aquilo que ela lhe disse, né? Sobre os fatos que você está questionando. Tá? Isso tudo dá mais robustez ao seu laudo. E a gente sempre quer que o laudo seja o mais robusto possível, que ele dê o maior nível de informação possível para que o juiz possa tomar a melhor decisão que ele tenha naquele momento. Porque se o laudo, né, aí nos deparamos, se a gente economiza, a gente evita determinadas tarefas, que a gente sabe que vai dar trabalho, vai gerar polêmica, enfim, o nosso laudo é inconclusivo. Se o laudo é inconclusivo, nós poderíamos ser substituídos no processo, porque o nosso laudo não foi conclusivo. Se nós recebemos algum tipo de adiantamento monetário em função daquele trabalho, nós temos que devolver. Né? Poderemos ficar inabilitados para realizar perícias, enfim, sofreremos diversas sanções civis, penais e administrativas pela nossa substituição, pela nossa perícia inconclusiva. Tá certo? Aí o juiz vai ter que nomear novo perito para que ele possa fazer outra perícia, né? Enfim, então a gente tem que ser o mais zeloso possível. Já voltamos lá no primeiro vídeo, nas primeiras aulas, o zelo com o trabalho pericial. Nós temos que ter muito zelo com o nosso trabalho, ser o mais cuidadoso possível, ser o mais detalhado possível o nosso trabalho, né? Para que o laudo pericial ele seja robusto, para que ele caia na mão do juiz e ele consiga entender, né, e tomar a melhor decisão. A avaliação é uma ação em que, em determinadas situações, o perito deverá avaliar com o intuito de atribuir valor monetário a determinadas coisas. Como eu disse, não necessariamente o perito contador vai fazer o uso da avaliação. Não necessariamente. Né? Outras áreas de conhecimento podem ter essa prática um pouco mais comum. Né? Mas a gente precisa ter em mente que talvez, né, o que é a avaliação, talvez um dia a gente possa se deparar com uma questão como essa. Né? Atribuir valor. Então aqui o Almeida também fala que a avaliação é uma estimativa do valor pecuniário de coisas ou obrigações. Representa uma identificação quando feita em inventários, partidas, desapropriações, indenizações, ou seja, a determinação do valor justo, né? Como o povo da contabilidade gosta de dizer, o fair value, né? Se não me falha a memória. Portanto, a avaliação consiste em mensurar um determinado valor a uma demanda. Como eu disse, não necessariamente iremos utilizar, mas podemos utilizar se conseguirmos identificar uma forma, uma prática onde a gente possa aplicar o conceito do fair value, aquela coisa toda que a contabilidade mais moderna traz para a gente. Né? Para que o perito possa utilizar dos procedimentos exame e vistoria, é necessário que encaminhe o que a gente chama de termo de diligência. Aqui é o termo de diligência aqui. Ó. Esse termo de diligência, ele é um documento que existe um modelo dentro das normas brasileiras de contabilidade aplicada à perícia. Vocês não precisam se preocupar com relação a isso. É só vocês entrarem dentro das NBC, né, que trata da perícia, NBC, e pegar o modelo ali e fazer o preenchimento, tá certo? Então, esse documento ele serve para solicitar aos responsáveis, né, pela guarda dos documentos, né, ou a propriedade, quem tem posse ou a propriedade, ou as duas coisas, a gente não sabe, a exibição dos mesmos para que possam ser analisados e anexados ao laudo pericial. É claro que você não vai anexar os originais, né, você não tem essa autonomia. Você pode, né, solicitar documentos, se eles forem essenciais, eles trazem informações adicionais, eles podem ser copiados e anexados como apêndices ao seu laudo pericial. Isso é muito importante. Né? Aí quando for falar de laudo pericial, já fica na cabeça de vocês que é a mesma lógica do trabalho acadêmico.
segue as mesmas regras da ABNT, apêndices, anexos, forma de citação, aquela história toda que vocês já conhecem. Então, o termo de diligência é um documento padrão, né, desenvolvido pelo Conselho, está lá na norma brasileira de contabilidade aplicada à perícia, né, onde você vai solicitar documentos. Você apresenta um termo de diligência para conseguir os documentos, né? Normalmente eu sempre fazia um termo de diligência de entrega, ou seja, eu peguei 10 documentos, está aqui um outro termo de diligência de entrega, um termo de diligência de solicitação e um termo de diligência de entrega. Nada mais é simplesmente pro forma, uma lista de solicitação e uma lista de entrega. Então a pessoa confere toda a documentação que está sendo recebida de volta, está tudo ali, acabou, você pegou emprestado e devolveu a mesma coisa. Né? Faz prova a você que você devolveu os documentos que você utilizou, que você solicitou naquela empresa. Então, artigo 477. O perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Né? Então, você tem que, terminou o laudo, acabou bonitinho, você vai protocolar no processo. Tá? Aí caímos naquela questão novamente dos honorários, né? Já batemos, já falamos, não vou entrar muito nos méritos. Se você não pediu um depósito antecipado, seu prazo acabou, você vai ter que entregar o laudo. E não tem dinheiro, você vai ter que ajuizar a ação para receber. Então, por isso que é importante, mais uma vez, pedir a antecipação dos honorários periciais, artigo 95 do Código de Processo Civil. Tá? Então, você vai ter que entregar o seu laudo. As partes serão intimadas para querendo. Também é um ponto importante. Não é porque o laudo já está lá que as partes são obrigadas. Se elas quiserem se manifestar sobre o laudo do perito, né, se elas quiserem, elas têm um prazo comum de 15 dias. Então eu protocolei hoje, de 15 dias, de hoje a 15, tanto autor quanto réu vão poder, se quiserem, eles não são obrigados, a manifestarem sobre o laudo pericial contábil. Né? Aí entra o papel do assistente técnico, mais uma vez, e a gente já sabe, está cansado de saber, que ele é uma pessoa facultativa, uma figura facultativa no processo, mas se ele existe, né, ele tem que ser acionado, você enquanto assistente é acionado para se manifestar sobre o laudo pericial realizado pelo perito oficial. Tá? Quando a gente for falar do laudo, eu vou entrar num pequeno detalhe aqui sobre a questão da manifestação do assistente técnico. Não vou entrar nele agora não. Tá? Você tem o artigo 479, que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no 371, indicando a sentença os motivos que o levará a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Então, o juiz ele vai manifestar se ele concorda ou não, enfim, tudo está dentro da discricionariedade pericial, tá? Do juiz. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Ó. Então, mais uma vez, voltei agora há pouco, né? Se a sua perícia, seu laudo não é conclusivo, o juiz vai solicitar a realização de uma nova perícia, tá certo? Uma nova perícia. Aí você vai ter que ressarcir o dinheiro, vai sofrer todas aquelas possíveis punições, enfim. Né? O que nos interessa aqui, essa segunda perícia que o juiz vai solicitar, né, porque a sua perícia não foi conclusiva, ela vai ter os mesmos quesitos, ela vai se reger pelas mesmas regras que a perícia original caminhou. Tá? Tem os mesmos objetos, os mesmos quesitos, tudo bonitinho, as mesmas regras, tá? Os mesmos fatos, né? Não há mudança, não é porque mudou o perito vai mudar tudo que foi elaborado até então, em termos de quesitos. Não, é a mesma coisa, tá? Vai fazer tudo bonitinho, mesmo prazo, aquela coisa toda. No entanto, vão existir as duas perícias no processo. As duas perícias vão existir em conjunto. Vai caber ao juiz, tá certo, analisar
os seus respectivos conteúdos, juntar os dois conteúdos, ver o que ele pode conseguir tirar dali de dentro, das duas perícias, o maior nível de informação possível para que ele possa tomar a decisão dele. Então a segunda perícia, ela não exclui a primeira. Pelo contrário, elas vão existir paralelamente, simultaneamente dentro do processo. Tá certo? Muito bem. Nós temos outro tipo de prova, outro tipo de prova aceito na legislação, que é a inspeção judicial. Artigos 481 a 484 do processo civil. Essa inspeção judicial nada mais é do que a visita in loco do juiz, tá certo? O juiz, ele sai do seu escritório, né, do fórum, ele vai in loco verificar os fatos, né? Por exemplo, aí ele vai haver uma reconstituição de um determinado crime, o juiz ele vai acompanhar a reconstituição, ele vai in loco, né, acompanhar a reconstituição da Polícia Civil com os peritos forenses, para ele poder entender melhor, né, os fatos que estão ali sendo alegados, né, tanto da acusação quanto da defesa. Ele presencialmente ele consegue visualizar os fatos que foram narrados dentro do processo, né, e ao mesmo tempo ele consegue questionar os peritos ali durante a simulação, né, dos fatos, né, os sis que estão na cabeça dele, as questões que estão aflorando em sua cabeça em relação ao fato, né, se era possível uma criança cortar uma corda, se seria possível a criança ali subir, né, enfim, o que seria possível, né, quais são os sis que incomodam o juiz para que ele possa tomar a decisão. Então a inspeção judicial nada mais é do que o juiz ir em campo e vai lá no local onde aconteceu os fatos e vai analisar, vai estudar, vai questionar, vai ouvir as pessoas para poder ele ter o esclarecimento necessário, né, para a decisão dele ser a melhor possível, né. O juiz de ofício ou requerimento da parte pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de esclarecer sobre fato que interfere a decisão da causa, né. Foi o que eu acabei de dizer aqui para vocês. Ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos, né? Isso é normal, né? Igual eu falei, peritos criminalistas, peritos forenses, eles vão estar lá replicando, simulando o evento, então ele vai estar sendo assistido por esses peritos forenses. O juiz irá ao local onde se encontra a pessoa ou a coisa quando julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar, tá? A coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. Determinar a reconstituição dos fatos, ele quer ir lá determinar. As partes têm sempre o direito de assistir à inspeção, prestando esclarecimentos, fazendo observações que considerarem interesse para a causa. Então, por mais que o juiz vá lá, e também as partes podem participar, fazer questionamentos, né, esclarecer, enfim, tudo é possível. Então, como eu disse para vocês, né, então essas aqui, se eu me falha a memória, nós finalizamos a questão das provas que nós temos como válidas no nosso ordenamento jurídico, no Código de Processo Civil. Tá? O que nos interessa, basicamente, é a prova pericial. As outras é mais a título de conhecimento. Tá? A gente sabe que existe e que pode acontecer. Mas o que nos interessa, como eu disse, é a prova pericial e os seus reflexos dentro do nosso trabalho, tá certo? Que é a elaboração do laudo, aquele trabalho minucioso para que o laudo seja o melhor possível. Como eu disse para vocês agora há pouco do termo de diligência. O termo de diligência ele é um documento onde a gente solicita, né, documentos a quem tem a posse e ou propriedade de determinados documentos que serão necessários para a realização da perícia. Tá? Como eu disse, ele está previsto lá na NBC TP 01, que trata da perícia. Tá? Então tem um modelinho lá, vocês não precisam se preocupar em decorar o modelo de termo de diligência, não. Foi nomeado perito? Como é que é o termo? Ah não, lá na NBC tem. Você vai lá, pega o modelinho e faz o preenchimento.
Ele é um documento em que o perito contador e os assistentes técnicos utilizam para notificar pessoas ou entidades, públicas ou privadas, da necessidade de apresentação de documentos para que possam ser periciados no sentido de auxiliar a elaboração do laudo e ou parecer. Então, tanto assistente quanto o perito ou oficial podem fazer uso, ou melhor dizendo, devem fazer uso desse documento. Neste documento, o perito e os assistentes devem listar todos os documentos, dados, coisas que julgarem necessários serem colocados à disposição para análise. Então você faz quando você faz o seu planejamento, você já viu ou você imaginou quais são os documentos que você precisa. Então você vai colocar nesse termo de diligência. Mas nada te impede, né, no decorrer do trabalho pericial, você precisar de outros tipos de documento, você fazer um outro termo de diligência, nada te impede. Né? Por mais que nós tenhamos muita experiência em perícias, por exemplo, nada vai nos garantir que vamos conseguir abranger todo tipo de questões, de documentos, melhor dizendo, num primeiro momento. Né? Pode ser que a gente tenha a necessidade de mais documentos, ou se surjam quesitos suplementares, ou seja, vou precisar de novos documentos. Então, tudo isso não te impede de você apresentar novos termos de diligência. Normal, tranquilo com relação a isso. Além disso, deverá informar o termo de diligência dia, hora e local em que os documentos serão analisados. Né? Então, você vai ter que dizer lá no seu termo de diligência onde você vai analisar. Né? Então, ou onde você quer que os documentos sejam entregues a você. Então, por exemplo, se a empresa ela não autorizou você a sair da sede dela com os documentos, então você vai ter que ter um dia, hora e local que você vai estar lá dentro da sede da empresa executando aquela análise. Ponto. Então a empresa sabe que naquele dia específico você estará lá para fazer o seu trabalho. Ah não, a empresa autorizou você a sair com esses documentos para o seu escritório. Você pode solicitar que ela entregue no seu escritório, no dia, hora e local determinado, né, esses documentos para que você possa fazer o trabalho. Como na maioria das vezes nós estamos lidando com escritórios de contabilidade, esses escritórios não têm um espaço adequado para você, enquanto perito, exercer seu trabalho pericial. Então, normalmente, eles vão autorizar você a receber esses documentos para fazer a sua análise. Então, você, no termo de diligência, eu vou mostrar depois no próximo slide, né, você já indica o local que você quer que, por exemplo, o boy do escritório entregue para você, né, os documentos. Então você marca o dia, a hora e local para que esses documentos sejam postos à sua disposição. Beleza? Então vamos lá. Ó. O termo de diligência apresentado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então aqui é um formato padrão. Então você vai ter lá, por exemplo, vara, primeira, segunda, terceira, enésima vara civil, né, da comarca da cidade X. Certo? É simplesmente um cabeçalho padrão. O número do processo em que você está trabalhando, que você está como perito oficial ou como assistente técnico. Quem é o autor, quem é o réu, tá certo? Quem é o perito contador, então você vai colocar o seu nome, vai colocar o nome do autor, o nome do réu, o seu nome com o seu registro, né? Aí vem, ó, o textinho padrão. Na qualidade de perito contador nomeado pelo muito meritíssimo juízo em referência, né, o juiz dessa vara aqui, onde você está, nos termos do artigo 429 do CPC, das normas brasileiras de contabilidade, NBCTP 13, da perícia contábil, itens 13.34, 13.35, 13.36, solicita-se que sejam fornecidos ou postos à disposição para análise dos documentos a seguir indicados. Então aqui, ó, nesse campo aqui, você vai listar todos os documentos que você precisa, todos os documentos. Como eu disse, não necessariamente você vai conseguir listar todos. Pode ser que aconteça alguma coisa, você esqueça algum outro, enfim, pode acontecer. Né? Mas você faz um exercício, né, de tentar fazer a maior coleta inicial de documentos, para não atrasar o seu trabalho, tá certo? Listou tudo aqui, preciso de 15 documentos, 20 documentos, 100 documentos. Lista tudo aqui, do A ao B1, sei lá, ao Z, sei lá. Enfim, tudo listadinho aqui. Para que possa cumprir o prazo estabelecido para elaboração e entrega dos quesitos suplementares ou não,
é necessário que os documentos solicitados, sejam fornecidos ao posto à disposição da perícia. Aí eu estou dizendo, você vai me entregar esses documentos lá no meu escritório até o dia, esse dia específico, às 8 horas, que é a hora que eu pretendo iniciar meus trabalhos, e o endereço. Tá certo? Então eu estou dizendo dia, hora e local onde vão ter que me entregar os documentos. Por quê? Porque nesse dia e nessa hora eu vou começar o meu trabalho pericial. Eu preciso desse documento aqui para a realização do trabalho, né? Sob pena de postergar o andamento do processo. Tá? Então, solicita-se que seja comunicado quando os documentos tiverem sido remetidos ou estiverem à disposição para análise. Em caso de dúvida, solicita-se esclarecê-la diretamente com o perito. Então, você vai apresentar esse termo de diligência à empresa que vai ter posse ou a propriedade. Você não pode chegar lá no escritório hoje e falar, eu quero esse documento agora. Não tem como, às vezes você quer 200 documentos, um monte de coisa. Isso não acontece dessa forma. Por isso que o perito ele tem que programar bastante o seu trabalho, planejar bastante o seu trabalho. Você tem que dar tempo para que as pessoas também possam se programar, se planejar, para que as coisas caminhem naturalmente. Então, se você precisa que esses documentos estejam aqui no dia 14/7, você vai dar pelo menos uma semana para ele programar, ele se organizar, ele tirar uma pessoa da sua função, alocar ela nessa separação desses documentos, para que os documentos possam ser entregues no dia, hora e local que você precisa. Então procure sempre, caso sejam nomeados, né, no momento de solicitar os documentos, dar também um prazo para que a empresa possa se organizar, colocar à sua disposição todos os documentos necessários. Beleza? Aqui um termo preenchido, tá vendo? Primeira vara civil, processo, né, o autor, o réu, perito contador, que é o meu nome, tá? Aí vem o textinho básico. Aí eu venho listando aqui, o que eu precisava de documentos. Isso aqui é um termo de diligência antigo, de minha autoria, de uma perícia que eu fiz. O primeiro documento que eu pedi, relatório detalhado dos credores da sociedade com seus respectivos saldos credores, até o limite de R$ 155.967,82. Então eu queria o passivo detalhado, né, com seus credores, que remontasse ao valor que estava registrado no balanço patrimonial. Cópia ou originais dos contratos de empréstimo da sociedade. Tá certo? Isso aqui é referente a quesitos suplementares. Ou seja, eu já havia feito a perícia, surgiu o quesito suplementar e eu estava apresentando um novo termo de diligência. Tá certo? Recibo de pagamento dos empréstimos adquiridos pela sociedade. Tá? Mais uma vez, aí eu venho aqui, para que possa ser realizado o trabalho, eu preciso que no dia, hora e local. Beleza? Essa é a ideia do termo de diligência. Não tem mistério. Está lá dentro da norma brasileira de contabilidade. Precisou, vai lá e resgata. Não existe mistério. Beleza? E para a gente, só para finalizar aqui, né, eu já falei isso agora há pouco também, mas eu vou frisar. Tudo que você, enquanto perito contador, for fazer, você tem que fazer isso aqui, comunicação dos trabalhos periciais, do início dos trabalhos. Não é porque você é bonzinho que você vai falar para todo mundo, não, que você está começando o trabalho. A lei te obriga, tá? Então, tudo que você fizer, você tem que comunicar, tá certo? Então, comunicação é uma parte importante na perícia. Isso faz prova sempre a seu favor, enquanto perito. Então, antes de iniciar propriamente o trabalho pericial, o perito deve notificar as partes da data, hora e local do início do trabalho, conforme prevê o artigo 474 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início da produção de prova. Então você vai dizer aonde você vai, dia, hora e local que você vai iniciar. Está lá no termo de diligência. Está lá no termo de diligência.
né? A adoção deste procedimento torna a elaboração da prova pericial mais transparente, pois uma vez comunicadas as partes, cabe a elas notificar seus assistentes técnicos para acompanhar a elaboração do laudo pericial. E não quer dizer que os caras vão aparecer para acompanhar, porque normalmente quem trabalha como assistente ou como perito tem como um trabalho adicional. O trabalho principal é um escritório de contabilidade, alguma outra atividade profissional, né? Então ele não vai parar a sua vida profissional para acompanhar o trabalho pericial do perito, que está ali naquele momento se dedicando àquela função, né? Até mesmo porque, nós já falamos, o assistente técnico tem 15 dias após o protocolo do laudo nos autos para se manifestar, tá certo? Mas não quer, mais uma vez, mesmo notificando, não quer dizer que vão acompanhar. Essa comunicação, conforme RUG 2007, pode ser por carta registrada, petição específica nos autos ou entregue pessoalmente ao advogado da parte. Então você pode mandar uma carta com AR, né, garantindo que a pessoa ela foi notificada. Caso esse advogado, essa parte, ela resida em outra cidade, você pode fazer isso por AR. Você pode fazer uma petição no processo, né, para que as partes tenham ciência em conjunto lá. Ou você vai pessoalmente, leva um documento em 2 vias, o advogado assina a sua cópia, né, dando ciência da notificação, e você guarda esse papel de trabalho com você. Então você pode fazer dessas 3 formas, né? Aqui um exemplo de notificação. Então aqui, ó, né, um textozinho básico, o doutor é o nome do advogado, o endereço dele, né, advogado do autor, né, qual é o processo que eu estou me referindo, o autor, quem é o réu. Aí eu venho com um texto básico. Esse aqui você mesmo, enquanto perito, pode desenvolver o seu texto padrão. Ó, vem informá-lo do início dos trabalhos periciais conforme previsto na lei, né, 10.358 de 2001, que vem ampliar o teor da lei 13.105 de 2015, artigo 474, relativo à ciência das partes do início à produção de prova, referente aos autos supra. Né, aos autos supra. Motivo pelo qual solicito que informe seu assistente técnico para que este, querendo, tá vendo? A gente coloca lá, querendo, acompanhe os trabalhos periciais. O labor pericial contábil terá início no escritório do perito, localizado na Rua do Cruzeiro, no dia, local, dia e hora. Tá? E você assina. 2 vias. Tá? Se for por AR, beleza. O próprio AR vai servir como prova a seu favor. Se for no processo, também 2 vias. Uma via no processo e a outra com protocolo para você. Se for pessoalmente, 2 vias. Uma via para os advogados e a outra com o recebido deles ciente da situação. Tudo isso para fazer prova a seu favor. Tá certo? É muito importante isso.